Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 4, dos versículos 35 ao versículo 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, dos versículos 35 até o versículo 41. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Em outra versão diz: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Diga: outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. Diga: grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Diga: repreendeu o vento. E disse ao mar, falou ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Diga: grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, assentem, por favor. Aleluia. Meus irmãos, este é o 13º milagre realizado por Jesus. De 35 milagres registrados nos 4 evangelhos, realizados no ministério de Jesus, aqui, quando ele esteve na terra, esse é o 13º milagre. Ele aconteceu na região da Galileia. Leva esse nome por causa do mar da Galileia. O mar da Galileia nada mais é do que um grande lago de 21 metros de comprimento por aproximadamente 12 a 14, 21 quilômetros de comprimento por aproximadamente 12 a 14 quilômetros
de extensão. Ele fica na região norte, do meio de Israel, para cima. Israel é um país que tem a extensão territorial aproximadamente como é o estado de Sergipe aqui. Ele é pequeno. Você pega um carro de manhã e não leva o dia todo para chegar. Pega lá no sul e não leva o dia todo para chegar no norte, não. 400 a 500 quilômetros do sul até o norte e já acabou Israel. Então este lago ficava ali na parte norte de Israel. Se falarmos simplesmente norte e sul, vamos dizer que fica na parte norte. Ele tem uma outra característica, porque ele fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Apesar de estar lá no norte, na parte de cima de Israel, o lago da Galileia, ou o mar da Galileia, o mar de Jerusalém, o mar de Magdala, o lago de Genezaré, tudo é o mesmo lugar. Está falando do mar da Galileia. Ele fica a aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. No extremo norte, fica lá a cordilheira, aonde fica o Monte Hermon, que é um monte cercado por geleiras, tomado por geleiras, que se dissolve ao longo do tempo. E aquelas geleiras é que faz com que exista água doce no mar da Galileia. Jesus centrou muito o seu ministério naquela região ali da Galileia, porque ali ficava Cafarnaum, que, como eu já disse por outras vezes aqui, era uma base do ministério de Jesus. Jesus não foi bem tratado em Nazaré. Então ele sai de Nazaré e fica e toma como base Cafarnaum. Dos 35 milagres realizados por Jesus, 8 deles são registrados ali na cidade de Cafarnaum. E vários outros na região da Galileia, a exemplo desse aqui. Esse aqui aconteceu dentro do mar, ou do lago. A Bíblia fala de 2 tempestades. Aliás, o evangelista Marcos registra 2 tempestades, aonde Jesus realizou o milagre de livramento. A primeira tempestade, Jesus está dentro do barco. É essa aqui, que nós temos acabado de ler. Jesus estava no barco, dentro do barco. A outra tempestade, Jesus estava fora do barco. Está registrado no Evangelho de Marcos, o capítulo 6, o versículo 45 ao 42. Jesus sai de um lado e determina que os discípulos atravessassem para o outro lado, aonde ficava Decápolis. Decápolis é um nome que se dá a 10 cidades gentílicas. Não moravam ali judeus, mas predominantemente gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus. Jesus então determina, vamos atravessar para o outro lado.
Vamos atravessar para outra margem. Na outra margem ficava Decápolis. E uma dessas cidades era Gadara. Jesus vai para o outro lado para libertar um homem que viveu a vida toda habitando no cemitério da cidade. Não havia nada que conseguia manter aquele homem preso. Eles amarravam com grilhões e com a força demoníaca ele estourava aquilo. Aquele homem era o terror da cidade. Ele andava nu e gritando e urrando. Jesus diz: vamos atravessar e vamos em direção a Gadara. Passemos para a outra margem. Esta tempestade de vento não é nenhuma novidade, isto ali naquela região, por estar muito abaixo do nível do mar, entre montanhas, e porque na região norte há muita neve. É normal naquela região, em alguns momentos, haver essa tempestade, o encontro das águas quentes com as geleiras. E isso provoca essa tempestade. Então, primeiro, quem estava dentro do barco sabia que aquilo poderia acontecer. Número 2, quem estava no barco eram, dentre os discípulos, e não era um barquinho qualquer, porque para caber 12 pessoas dentro, mas Jesus não é um barquinho diminuto como a gente imagina. Quem está no barquinho tem pelo menos 3 experientes pescadores: Pedro, Tiago e João, que ao longo da sua existência certamente passaram por situações, se não semelhantes, pelo menos próximas. Eles sabiam como contornar uma situação como essa. Se não sabiam, tem pelo menos a experiência. Eles pescavam à noite, porque à noite é que é a hora de pescar mesmo. E noite lá não é essa noite que nós estamos imaginando aqui com iluminação, não. É treva mesmo. Quando fecha, para enxergar o outro, só se der uma risada ou falar, porque ninguém enxerga ninguém. Então eles já estavam acostumados a viver momentos como esse. À noite e tempestade no mar. Quem já andou de barco alguma vez na vida sabe o que é isso. Está indo aparentemente tudo bem, de uma hora para outra muda tudo, por questão de menos de minuto. Aquilo que é aparente vira uma tormenta. Então nós não estamos aqui diante de uma situação que não era nova. Olhando pelo aspecto geográfico e pelo aspecto climático daquela região, isso era possível acontecer. Mas o que aconteceu aqui não foi só isso. Aquilo que foi e que era possível acontecer teve um outro ingrediente.
Porque no barco estava Jesus. E do lado de lá estava o diabo. E subestimar e achar que o diabo não tem força é a causa da derrota de muitos cristãos. Lembra do estrago que o diabo fez na casa de Jó? Sendo Jó um santo servo do Senhor, de um dia para o outro, Jó perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens, que viraram ruínas, e perdeu toda a sua família. A única que escapou foi a sua esposa. De um dia para o outro, Jó tinha 10 caixões para sepultar. Não contente com isso, Jó ainda teve o seu corpo tomado por chagas malignas, câncer de pele. Do alto da cabeça à planta do pé, virou uma ferida e uma gangrena. E Jó era um servo do Senhor. Subestimar a força do diabo é a causa e a ruína de muita gente. Se nós não estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo, nós seremos presas fáceis. E o diabo não respeita a minha credencial de pastor ou de bispo, e nem o seu cartão de membro. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Esse é o trabalho do diabo. Mas Moisés disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas tragédias todas que acontecem, você está guardado, protegido, amparado, porque Deus é o guarda fiel do seu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a... Então nesta noite glorifique a Deus, porque você está debaixo da proteção de Deus. Porém, nós não podemos ignorar de que tempestades acontecem na vida dos incrédulos e também na vida dos crentes. A diferença é o resultado final. Jesus estava dentro do barco, um dia exaustivo, cansativo, de intensas atividades. Jesus está, a canseira física de Jesus era tão grande que no meio da tempestade ele estava dormindo. E não era um vento qualquer, não, era tão violento que o vento empurrava as águas para dentro do barco, e a Bíblia diz: o barco já estava indo a pique. Diz assim: de maneira que já se enchia, subiam as águas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmão, quando a água está do lado de fora do barco, a gente consegue administrar, mas quando ela começa a cair para dentro do barco,
Aí mar e água, mar e barco viram uma coisa só. Quando a água está do lado de fora do barco, a gente ainda consegue se manter dentro do barco, mas depois que ela entra dentro do barco, o barco afunda. Então tem tempestades na nossa vida que a gente consegue atravessar, mesmo com dificuldade, porque a água está fora do barco. Mas tem tempestade que quando a água cai para dentro do barco, você só tem uma chance. É a intervenção de Deus. Intervenção sobrenatural de Deus. Interessante, eu acho bonito isso aqui. Vamos lá para a Bíblia, abre aí. Marcos capítulo 4, que nós lemos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra. A ordem de Deus é passar para o outro lado. Não, senhor, não vou não. É para passar para o outro lado. O senhor aqui está tão bom, mas é para passar para o outro lado. Não, mas aqui está seguro, mas é para passar para o outro lado. Não, mas aqui está tudo bem, mas tem que passar. Mas senhor, vai dar ruim. Tem que passar. A vida é isso. A vida é isso. Mas nós podemos encontrar tempestade, mas você vai ter que passar para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Diga comigo isso. E havia também com ele outros barquinhos. Mais uma vez. E havia. Esses barquinhos, eles acompanharam Jesus sem a ordem de Jesus. Jesus disse: eu vou atravessar para o outro lado. E os barquinhos vieram atrás. A Bíblia diz que já era o final do dia, a noite estava chegando. Os barquinhos não são como hoje motorizados. Ali era no muque mesmo. Se Jesus não intervém, todos do barco iam morrer, e todos os que estavam nos outros barcos também. É por isso que não dá para desistir. Depois que está no meio do mar, não dá nem para voltar. Porque no meio da tempestade você não sabe o caminho de volta. Porque é noite. E no meio do bar, você não enxerga o outro lado. E nem enxerga do outro lado. Eu estava conversando com um piloto, comandante, trabalha. E ele estava dizendo: pastor, existem tempestades na atmosfera que muitas vezes, quando a gente entra, e quando ela é muito violenta, às vezes você sai do lado de lá pensando que está assim, mas está assim. E você não pensa, não imagina. A tempestade é tão grande, e não é tempestade só de vento não. É trovoada, é raio, e aquilo vai batendo em cima da aeronave. E às vezes você encontra verdadeiros torpedos, formações de gelo lá no ar. Se você não tiver um instrumento de navegação, você bate de frente daquilo, é que nem bater numa rocha.
Mas mesmo quando você tem instrumento, quando você passa por cima, é pancada. Alguém já passou alguma vez uma tempestade no ar? Levante a mão aí, bem. Tem alguém que passou? Estava no avião, você estava tudo bem, daqui a pouco o piloto vai, coloca o cinto, porque nós vamos passar numa região turbulenta. E aí você vai ser mole. Você é pilotão, um aviãozão desse aqui, meu irmão, que quando o trem chega no meio do caminho, você só fica pensando, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu podia estar debaixo do cobertor, quietinho. O que eu vim fazer aqui? Você reza o Pai Nosso. E se não tiver cuidado, o desespero é tão grande que é capaz de se rezar a Ave Maria também. O trem é feio. Eu já passei por algumas tempestades em aviãozinho pequeno. O sangue de Jesus tem poder. A gente sai do outro lado todo lameado. Aquilo vira uma carniça lá dentro. E quando você olha para o piloto, e aí, como é que está? Ele diz, não, está tudo bem. Fica tranquilo, nós já vamos sair já já. Mas ele também está morrendo de medo. Mas tenta passar segurança para você. No mar, não é muito diferente. A diferença é que lá você está no ar e aqui você está no mar. Quando a gente é sozinho, a gente pode até pensar em desistir. Mas ao longo da vida, um monte de barquinho vai juntando na nossa história. É gente que foi se acomodando, que nos acompanham. Você não pode desistir, porque você não está sozinho. Não se esqueça que você tem outros barquinhos que estão te acompanhando. E se você desistir, eles também vão morrerem. E é isso que nos faz levantar e enfrentar as tempestades. Quando alguém olha e diz, você não é sozinho, você tem filho para cuidar, você tem família para cuidar, você tem pai para cuidar, você tem mãe para cuidar, você tem pessoas que te acompanharam durante a existência da vida. Você não pode desistir. Você não tem o direito de desistir. Porque a desistência pode resolver o teu problema. Para mim já deu. Valeu. Para mim se afogar aqui. Mas o problema não é esse. O problema são os outros barquinhos. Quando você pensar em desistir, lembra dos outros barquinhos. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não está destruindo a si mesmo, você está destruindo outras pessoas. E o que nos mantém em pé muitas vezes, irmãos, são os outros barquinhos. É o que nos dá energia para dizer, eu não posso desistir. Eu tenho que seguir em frente. Não tem como voltar para trás. Diz para alguém que está do seu lado aí, irmão,
Você não está sozinho. Lembre dos outros barquinhos. Diga assim: você não pode desistir. Passemos para o outro lago. Vamos para outra margem. Não dá para voltar para trás. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer a você: você não está sozinho. Lembre que você não está nessa peleja sozinho. Se você parar, a tragédia vai ser maior. Então é melhor você continuar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma notícia para te dar nesta noite: está mais perto para chegar do que voltar para trás. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Mais uma vez, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho. De novo, Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar alguém de novo. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não dá para abandonar o barco. Aleluia. Ele já deu ordem. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone. Não abandone o barco, pois esse teu deserto levantar alguém de novo e vai alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Cante, você não vai. Você não vai. Você não vai parar. Já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai. Pois a ordem. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Você não vai parar. Você não vai parar. Aleluia! Aleluia! Você não é sozinho nessa existência. Ao longo da vida, as pessoas foram acreditando em você. Você é inspiração para outras pessoas. Você é segurança para outras pessoas. Você é esperança para outras pessoas. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não tem o direito de desistir, porque a sua desistência é a desgraça de outros barquinhos que estão te acompanhando, porque confiam em você. Você não pode parar. Ah, quem cuida da minha vida sou eu, quem manda na minha vida é você. Não, isso era antes de você entrar no mar. Isso é antes de você entrar no mar. Agora que você entrou, não tem mais jeito. Você não é sozinho, não. Você vai ter que fazer os outros chegar. E tem barquinho que acompanha a gente, que a gente não adianta mandar voltar para trás, que eles não voltam. Irmão, me larga, me esquece, me erra. Pelo amor de Deus, sai do meu pé. Ele olha assim, vou largar nada. Vou para onde? Eu vou ficar é por aqui. Você pode até dizer, não é para ir. Fica todo mundo aí. Deixa eu sozinho. Mas quando você vê, tá os barquinhos tudo atrás de você. Aí você diz, volta. Ele diz, volta nada. Nós não vamos ficar do outro lado sozinhos, nós vamos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você não vai parar. Você não vai. Eu sou Jesus o Nazareno e já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. O que foi? Parou por quê? Por que parou? Não, para mim já deu. Disse, não, vamos embora. Os barquinhos chegam perto e dizem, vamos embora. Não, para parar como? Você vai parar comigo, nós vamos ficar como? Aí você olha assim e diz, gente do céu, eu não pedi para ninguém me acompanhar. Mas e agora? Aí vem o senso de responsabilidade, de respeito, de solidariedade e de amor. Eu hoje li uma frase, uma coisa maravilhosa. Amar é trazer paz ao coração do aflito. Amar é trazer paz ao coração do aflito. Isso é amar. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, entre outras. Primeiro,
E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Diga, almofada. Alguém lembrou de trazer uma almofada. Quando entrou no barco, disse: Jesus, o senhor está muito cansado. Eu trouxe uma almofada. Coisa boa quando alguém lembra de trazer uma almofada. Tem gente que, em vez de deitar água na mão do profeta, deita fogo. Em vez de dar água para o profeta beber, dá é soda cáustica. Em vez de trazer uma almofada, trazer um tapete de espinho. Seja alguém que leve uma almofada para alguém quando estiver no meio da tempestade. Toda vez que uma pessoa vem me trazer um problema, eu digo para ela, e às vezes eu não digo, mas tenho uma vontade de dizer: seu amigo, você trouxe o problema? Me traz 3 soluções para o problema. Você vai trazer o problema e traz 3 soluções para mim. Aí eu vou decidir qual é a solução melhor. Porque tem gente que só traz problema. E quando você dá a solução, ele não aceita. Então eu aprendi na minha vida assim, por uma questão de economia. Quando a pessoa começa a falar, eu falo: irmão, irmão, vamos direto no assunto, vai direto no assunto. Gente demais para atender. Então, me vai direto no assunto, não fica me dando volta não. Eu nasci em 1930, lá na cidade de Palmeira dos Índios. Naquele tempo não tinha cartório. E diz: irmão, para você chegar até 2021, você vai tomar um tempo enorme, meu. Vai logo direto no ponto. Porque essa história toda aí eu já sei. Vai direto no assunto. Segunda coisa, quando você vier trazer um problema, me traga 3 soluções. É uma maneira que a gente tem para não deixar que a pessoa pegue o problema dele e jogue em cima da gente. Porque tem gente que é assim. Ele pega tudo que é de podre que tem na vida dele e joga em cima da gente. E diz: agora o senhor que resolva. Não. Me traz a solução. Aí eu vou dizer a você qual é a melhor solução. Então, quando você não tiver solução para o teu problema, você vai buscar a Deus. Eu estou ensinando isso para vocês também. Eu estou falando isso aqui porque é experiência para a sua vida. Não deixa ninguém jogar os problemas dele em cima de você, não. Porque você já tem os seus. Você já tem as suas lutas. E todo mundo tem luta, porque todo mundo está no meio do mar. E o mar está batendo. Então, quando alguém vier contar alguma coisa, você diz: irmão, pera, irmão, tudo bem, já contou o problema? Já contou. Me dá 3 soluções. Aí eu não tenho nenhuma. Diz: então vai embora. Volta para casa com o teu problema. Dorme com ele. Acorda com ele. Janta e almoça com ele. Quando você achar 3 soluções, pastor, estou atrás de uma. Não, busca 3. E nenhuma delas pode ser assim: vou desistir. Essa não é a solução. Porque senão a gente não vai achar uma almofada para dormir. Vai ser vento o tempo inteiro. Mas como é bom quando alguém traz para a gente uma almofada. Às vezes eu recebo homens e mulheres de Deus, como eu recebi aqui hoje, meu amigo aqui, pastor Deus, também, Silene, melhor dizendo,
traz alguma coisa. Pastor, vim aqui hoje, trouxe uns produtos da terra para o senhor. Uma farinhazinha, um mel, um favo. Sabe o que é aquilo? É uma almofada. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, pessoa, pastor, dirigente com ele, pastor, eu vou fazer uma viagem. Vai para onde, irmão? Vou lá para o Nordeste, lá para o Norte, vou lá para o Ceará. Diz, irmão, não esquece da minha almofada. Traz a minha farinha de puba. Traz para mim lá uma rapadura. Sabe o que é isso? Almofada. Isso aí não tem valor nenhum. É porque você não sabe. Quando você chegar na minha idade, você vai dar um valor nisso. Você vai dar um valor nisso. Hoje isso para você não significa nada. Mas para a gente é como um lenitivo para a alma. Quem era o pai de José? Quem era o pai de José? Jacó. Jacó, quando voltou, os seus filhos, e vieram dizer que José estava vivo, antes de dizer isso, José fez uma outra prova e diz, vai lá, leva um pouco de alimento para o seu pai, porque José não queria se revelar, mas acabou o alimento, eles tinham que voltar para o Egito para buscar das mãos de José. Aí Jacó disse assim, leva para ele um pouquinho de bálsamo, leva também um pouco de pão, leva um pouco de vinho, e leva também esse vidro de bálsamo. Quando José recebeu das mãos, o meu pai, o velho Jacó, mandou entregar uma coisinha para o senhor. O que foi? Mandou trazer um pãozinho, mandou fazer um pãozinho para o senhor. Selecionou lá um pouco de vinho e mandou um pouco de bálsamo para o senhor. Aquele bálsamo era para sarar a alma de José, que estava ferida, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos. Como é bom quando alguém chega com um pouco de bálsamo. Não é o preço das coisas, é o valor. Não é o preço, é o valor. Na cartilha do casamento, ensina que você nunca deve chegar de uma viagem sem trazer alguma coisinha. Nem que seja uma caneta Bic. Nem que seja um pouquinho de bálsamo, um pouquinho de mel. Mas a esposa vai dizer, ele não esqueceu de mim. Isso chama-se saúde no relacionamento. Não é o preço, é o valor. Alguém trouxe uma almofada, lembrou de Jesus. Hoje a gente pode estender uma almofada para Jesus deitar também e descansar. Adoração é isso. É trazer um lenitivo. Num mundo de tanta descrença, de tanta profanação, existe adorador. Os verdadeiros adoradores, diz a Bíblia, adorarão ao Pai em espírito e em... Quantos podem adorar a Deus?
Oh, aleluia. Deixa eu terminar, que o relógio está falando que já chegou a hora de terminar. Tem tanta coisa aqui. Levantou-se temporal, subiam as ondas, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma, e despertaram, dizendo: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos perecer? Agora sim, diz aqui, e ele, despertando, repreendeu ao vento e disse ao mar. Diga assim, e ele, diga assim, e Jesus, não, bem alto, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Diga assim, repreendeu o vento e falou ao mar. O problema é que a gente briga com o mar. O mar é bom, gente. O mar é bom. O mar traz alimento, o mar traz vida. O mar traz a umidade. O mar só tem coisa boa. O problema não é o mar, é o vento. Talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida, porque em vez de você brigar com o vento, você está brigando com o mar. Essa vida não, ei, irmão, eu não tenho razão. É só uma luta. Não pare de brigar com o mar. Não diga que é boa, que a vida é boa, a vida é ruim, a vida é boa. Você tem que brigar com o vento. É o vento que você tem que repreender. Se você brigar com o mar, o vento vai continuar batendo, e o mar vai te tragar. Jesus fez o certo. Jesus olhou o mar e repreendeu o vento. Força do diabo, Satanás, que está no meio desse vento, eu te repreendo. Pare agora mesmo de soprar. Pare agora mesmo. Aleluia. Agora mesmo. Cessa! E disse ao mar: mar, aquieta-te. Em outras palavras, tenham calma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Diga para alguém que está do seu lado aí: não brigue com o mar. Repreende o vento, porque o mar é bom. O mar é bom. O mar é bom. O mar é bom. Não é a vida que é ruim. São as adversidades e os ataques do diabo é que fazem às vezes a vida perder o sentido. Então não é você acabando com a vida que vai resolver. Você tem que lutar contra o diabo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É o diabo que quer destruir a tua vida, porque você já passou muitas vezes para lá e para cá, para lá e para cá, e o mar não te fez mal. Repreende o vento, repreende o diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No meio da tempestade você tem que dizer: Satanás, você está derrotado, você está destruído, você não vai impedir eu chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Em meu nome, disse Jesus, expulsará os demônios. Aleluia, aleluia.
terminando. Primeiro, é normal vir tempestade na vida. É normal. Você vai ter muitas tempestades ainda. Normal. Isso é porque você resolveu atravessar do outro lado. Todas as vezes que você se propor a atravessar para o outro lado, você vai ter problema com tempestade. Às vezes não acontece nada, mas às vezes acontece tudo. E o que é que você tem que fazer? Você não pode deixar o medo te consumir. O medo é o vento. É ele que quer te consumir. Não, confia em Jesus. Ele está com você no barco. Me lembro que o pastor Nicodemo José Loureiro, eu estava aqui num dia de manhã, era reunião de primeira terça-feira, e os irmãos estavam para começar a reunião aqui. Eu saí ali fora para procurar alguém, e quando eu cheguei ali fora, isso vai fazer uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás pelo menos, cheguei ali fora e encontrei com o pastor Nicodemo José Loureiro. Eu olhei para o pastor Nicodemos, é a praxe. Ô pastor Nicodemos, como é que vai o senhor? Ele gostava muito de mim. Disse, como é que está o senhor? Ele disse, meu filho, com Jesus no barco, mesmo dormindo, vai tudo bem. Eu fiquei ouvindo, nunca mais esqueci. Com Jesus no barco, mesmo que ele esteja dormindo, vai tudo bem. Isso já me serviu muitas vezes na vida. Diga assim comigo, com Jesus no barco, mesmo que ele estiver dormindo, vai tudo bem. Há um corinho que a gente canta assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Escola dominical, hein? Escola dominical. Classe de criança. Só quem passou por lá conhece isso decor. Agora é que eu quero saber quem é aluno de escola dominical aqui. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo, mesmo dormindo, e passa o temporal. Cantem. O temporal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vai passar, vai passar. É normal, mesmo com ele no barco, que as tempestades cheguem. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias, até todos os dias. No dia da bonança e no dia da tempestade. No dia da saúde e no dia da doença. No dia da alegria e no dia da tristeza. No dia do nascimento e no dia da morte. Eu estarei convosco todos os dias. Ele não desistiu de mim e de você. Ele prometeu, ele disse, eu vou estar com vocês. Pastor, mas eu não estou sentindo a presença dele. Isso não significa nada. Ele continua a estar com você. Tem hora que você não sente nada. Você tem que confiar. Segunda lição. A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus faz toda a diferença. Ele tem poder de causar um profundo impacto em qualquer ambiente. Ele está presente aqui nesta noite. No meio dessa pandemia, desta confusão, Ele está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Você chegou até aqui porque Ele está presente.
Terceira coisa, para você viver o milagre, você precisa entrar no barco e não desistir. Mesmo que você tenha problemas, é assim mesmo. E por último, não entre em pânico quando Jesus estiver em silêncio. Ele está dormindo, mas não está morto. O silêncio faz parte do processo dele na nossa vida. Os discípulos chegaram e disseram: o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Ele despertou, repreendeu o vento, falou ao mar, e a Bíblia diz: e houve uma grande bonança. Eu quero anunciar a você, está chegando o tempo da bonança na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vem vindo um tempo de bonança na sua vida. Ele está vendo a tua luta, e Ele vai te dar a vitória. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Jesus diz: por que vocês estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque a fé lança fora todo medo. A timidez é o pânico, mas a fé lança fora todo medo. E o que é fé? Fé não é sentimento, fé é decisão. Você está sentindo alguma coisa, mas você toma uma decisão e diz: eu não volto, eu vou atravessar do outro lado. Eu sei que Jesus está comigo no barco, eu não vou perecer. Eu vou clamar a Ele, porque Ele vai se levantar e vai repreender o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde existe timidez, não pode haver fé. E o remédio contra a timidez e o medo é a fé. E a fé é a decisão irrevogável de confiar em Deus. Quando você coloca a sua fé em ação, ela contraria a tua lógica, ela contraria as tuas emoções. Você decide contra tudo e todos. Diz: eu vou crer em Deus. Não vai dar certo, eu creio em Deus. Você vai ser destruído, eu creio em Deus. Você já está derrotado, eu creio em Deus. Jó disse assim: ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele. Vamos dar para Ele a melhor salva de palmas que a gente puder dar. Vamos ficar em pé. E o final da história é sempre esse: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui e está aí aonde você está. Ele quer te salvar, libertar, perdoar, purificar e te dar a oportunidade de uma nova vida. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe Salvador. Se tiver alguém, vem à frente, aceitar Jesus como Salvador. Sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cante bem alto. Onde um dia eu vi
Jesus. Foi ali que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Será que tem alguém aqui nesta noite, mesmo crente em Jesus? Pastor, o senhor parece que falou tudo da minha vida. Eu estou vivendo mais ou menos essa situação. É daí para pior, pastor. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, por causa dos protocolos que a gente tem que procurar observar. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Se Deus falou com você nesta noite, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Porque a Bíblia diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Coloque a mão no seu coração. E eu vou orar por você. E Ele vai repreender o vento. E Ele vai acalmar o mar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos aqui uma alma preciosa aceitando Jesus. Tem uma outra senhora que está aceitando Jesus como Salvador. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.